Olá, boa noite, nobres estudantes. Tudo bem com vocês? Estamos novamente com mais um podcast aqui para vocês. E hoje nós vamos falar com o nosso amigo Rudinei Mazepa. Boa noite, implacáveis! Como é que vocês estão? Uma honra estar aqui com vocês. Parabéns para você que está aí aprendendo, estudando, está com a gente aí, acompanhando a gente. E é isso. Vamos lá para mais um podcast, né, Josimar? Isso aí. Bora! As pessoas que estão aqui hoje estão dentro de um dos elementos que a gente vai falar hoje, né? Que é o aprendizado constante, né? Exatamente. E tem que ter constância no seu aprendizado. E nós temos algumas pessoas que realmente são assíduas em nossos podcasts, em nossas mentorias. São pessoas que realmente estão buscando conhecimento, buscando mudar a sua realidade e aprendendo, né? Porque pessoas aprendem com pessoas. Exato. É algo que eu gosto muito de falar, que é o 2A. Aprende e aplica, né? Então vocês estão aqui aprendendo e constantemente, então buscando conhecimento, buscando ser melhor todos os dias, e para você ser melhor todos os dias, você tem que aprender, absorver esse conhecimento. Tem algo que eu gosto muito de falar, e a gente precisa ser curioso, né? E essa curiosidade vai te trazer informação, essa informação vai te trazer conhecimento, e esse conhecimento aplicado, quando você aplica ele vai te trazer sabedoria. E essa sabedoria que você vai ter vai te trazer transformação. E aí você vai ter uma vida realmente transformada. É né, uma José? cadeia, né? É uma cadeia, é um ciclo ali que você vai ligando uma coisa na outra e vai... Então não é simplesmente um elemento que vai fazer com que você se transforme. Exato. São vários elementos. É, porque uma pessoa que só estuda, ela vai ser o quê? Ela vai virar Um bom estudante. Um bom bom estudante. intelectual. E isso dá dinheiro? Dá dinheiro, se você souber usar. Mas ele só vai dar dinheiro para você, só vai fazer você fazer dinheiro a hora que você começar a aplicar. E seja aplicar aquilo que você está buscando de conhecimento, aquilo que você está adquirindo e fazendo, seja ensinando outras pessoas. Então existem essas duas formas de você usar o conhecimento a teu favor, né? Perfeito. Pessoal, boa noite então para vocês que estão aí conosco. Eu quero que vocês coloquem nos comentários se está legal aí o nosso áudio, se a nossa voz, eu sempre digo, está aprazível aos ouvidos de vocês, se vocês conseguem ouvir bem o Rudinei, conseguem ouvir bem a mim, e se vocês estão nos vendo bem também, porque a imagem que vocês estão recebendo aqui da nossa transmissão é em 1080p. E se vocês não colocarem as configurações para 1080p, talvez a imagem não esteja tão legal quanto para nós aqui, tá bom? Então deem uma olhadinha nas configurações, comentem se a nossa voz está legal, se vocês conseguem nos ouvir bem, tá bom? Para que nós possamos iniciar. E hoje o tema do nosso podcast, então, é planejamento estratégico para alta performance. E nós vamos falar com vocês aqui, pessoal, 5 pontos do planejamento estratégico. Nós vamos tentar desenvolver esses pontos aqui com vocês, que são os pontos primordiais e que são pontos que vocês podem aplicar não somente na vida profissional de vocês, lá na empresa de vocês, mas principalmente na vida pessoal. Na vida pessoal, para que vocês realmente consigam ter um propósito claro daquilo que vocês querem para vocês e consigam ter sucesso nas suas ações. Então, eu só vou enumerar aqui os 5 pontos que nós vamos trabalhar hoje, que é visão e propósito. Então, vamos falar sobre isso. Planejamento estratégico, disciplina e constância, adaptabilidade e resistência e aprendizado constante. Esses pontos aqui, quem elaborou foi o Rudinei Mazepa. E eu, inclusive, mandei um videozinho nos grupos hoje, para as pessoas que conseguiram assistir o vídeo, viram que ele falou justamente esses pontos, que são os pontos primordiais para que nós tenhamos aí um planejamento estratégico e uma alta performance em tudo aquilo que a gente faz, né, Udi? Exato. Porque eu costumo sempre falar, eu não lembro se eu falei no outro podcast, alta performance é você alcançar aquilo que, se feito, não precisa que outras coisas sejam feitas. Tem que anotar essa frase sua aí. Eu gosto sempre de falar essa frase. Se você for ver um nadador de alta performance, ele faz menos esforço do que um nadador iniciante. Ou seja, o que ele faz que um nadador iniciante necessitaria fazer? Basicamente é movimentos. Então, um movimento que um nadador faz, por exemplo, ele faz um movimento com a mão diferente de um nadador iniciante, que ele não faz. Aquele nadador iniciante, ele começa a se bater, ele faz em linha reta, por exemplo, né? Aquela braçada,
é feita em linha reta para um nadador iniciante. Um nadador já profissional, ele faz uma braçada diferente, jogando para o lado. Começa a perceber isso. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um nadador profissional e um nadador amador. Cara, é muito diferente. Joga muito mais água, é muito diferente. E quando você olha um de alta performance, um nadador profissional, você vê aquilo, que ele faz menos esforço e consegue mais resultado, enquanto o outro se mata para conseguir menos resultado. Então, alta performance é o quê? É você fazer coisas que são relativamente simples, mas que a constância, a habilidade que você faz com aquilo, a praticidade, a quantidade de vezes que você faz, se torna aquilo praticamente a única coisa que você precisa fazer. Não precisa ficar fazendo um monte de coisa. E isso acontece no nosso dia a dia. Quantas pessoas no dia a dia delas estão fazendo um monte de coisas que não levam elas a lugar nenhum? E o nosso primeiro ponto é basicamente visão, né? Então, por exemplo, eu e o Josimar podemos ter a mesma visão de onde a gente quer chegar. Então, sei lá, vamos supor aqui que a nossa visão chegue nos 10 milhões, porque o Josimar já chegou no 1 milhão, então vamos falar dos 10 milhões. Eu e eles temos as mesmas visões, 10 milhões. Só que se o Josimar, ele aprende mais, ele tem mais alta performance no aprendizado dele, ele tem constância, ele pratica tudo aquilo que ele aprende, e eu basicamente não faço nada, só aprendo, ou muitas vezes nem aprender eu aprendo, o que vai acontecer? Ele vai chegar muito mais rápido do que eu lá. Não quer dizer que eu não vá chegar. Pode ser que o Josimar chegue lá em 1 ano, e eu leve 10 anos para chegar lá. Mas por quê? Porque eu tô indo pelo lado mais difícil. Eu tô testando um monte de coisa, não tô estudando e aplicando. Muitas vezes você vai ver pessoas que elas estão tendo atitude de fazer, mas não estão buscando conhecimento e habilidade, tá? E anotem aí, essa é a tríade da competência, tá? Conhecimento, habilidade e atitude. Você precisa ter conhecimento para fazer algo, a habilidade é a constância, é você buscar praticar quantas vezes for necessário para você conseguir, para você absorver esse conhecimento e ter a atitude de fazer o que precisa ser feito. Então, essa tríade aí que vocês vão encontrar, tá? Então, vocês precisam fazer isso para ter alta performance. Então, é estudar? Sim, estudar muito, mas também praticar. Bom, você precisa saber para onde você está indo. Então, como eu disse aqui, eu usei um exemplo aqui para a gente fazer uma metáfora. Basicamente, eu quero os 10 milhões, mas eu preciso ter um propósito para esses 10 milhões. Porque eu sei que eu quero chegar lá, mas com que propósito? Para que eu quero os 10 milhões? Perfeito. Qual que é a essência disso? Qual é o porquê dos 10 milhões? Porque se a gente for pensar só em algo por nada, só porque eu quero ficar rico, só porque eu quero ser milionário, só porque eu quero acordar e não precisar trabalhar amanhã, não tem um sentido. Não faz um sentido nenhum. E aí, quando você se tornar um milionário, 10 milhões na conta, e você não tem um propósito para aqueles 10 milhões, você não tem um propósito de vida, o que vai acontecer? Como muitos milionários têm por aí. Não tem sentido na vida, muitas vezes se mata, muitas vezes está infeliz com o que tem. Então tem que ter um propósito, né? Você já estudou sobre o Viktor Frankl e a história, o sentido da vida. Inclusive li o livro dele, O Sentido da Vida. Exato. Tem que ter. Porque quando você tem um sentido para a vida, não importa o quanto você tem na conta. Você vai fazer acontecer porque aquilo te move. Então é como se os 10 milhões te movesse até os 10 milhões. Depois disso, o que mais tem? Não tem mais nada. Então precisa ter um sentido. Quando você cria esse sentido, você consegue tangibilizar isso e fazer com que o resto seja muito mais simples de se cumprir. Entende? Quando eu digo o resto é o quê? As demais áreas da vida, não só a financeira, mas também a familiar e todas as outras. Tá? Eu coloquei aqui a visão, então, e o propósito, eu coloquei a visão como sendo algo que está relacionado ao nosso objetivo, né? Aonde que nós queremos chegar. A visão relacionada ao futuro. Para onde que eu quero ir? Está muito ligado àquilo que eu visualizo, né? Visão é ver.
é visualizar. Então, é a minha capacidade de visualizar, a minha capacidade de ver o meu futuro, né? E aí eu trouxe, não sei se já alguém já trabalhou esse conceito, mas a questão da visão imaginativa. Quando você une a tua visão com a tua imaginação, aí você tem a tua visão imaginativa. Primeiramente, você cria as coisas na tua mente, na tua imaginação. E o fato de criar na imaginação, criar é um verbo, né? Gera ação. Então, ao criar na sua imaginação, você está gerando. E quando você gera na sua mente, depois você só traz para a tua realidade. Então, hoje, primeiramente, os nossos sonhos, os nossos projetos, nós criamos primeiramente aonde? Lá na nossa imaginação, na nossa mente. E quanto mais nós temos a nossa mente aguçada, essa parte imaginativa, mais nós vamos conseguir depois trazer isso para a nossa realidade. Se a gente olhar, agora me veio muito a filosofia dos gregos, né? Os gregos utilizavam o termo de dar à luz, ou seja, quando você tira da tua consciência, tira lá da tua imaginação e você traz para a tua realidade, você dá à luz aquilo, a tua ideia. Então, é dar à luz ao seu projeto. E eles chamavam isso de maiêutica, que é o método de você dar à luz. Então, para os gregos, não estava, isso que você falou de sentido, de propósito, ele não está fora. Não está no exterior, num carro, num dinheiro. O sentido da vida, ele está dentro de você. Então, quando você consegue se encontrar lá na tua imaginação, na tua essência, você consegue dar à luz aquilo que está. E você nunca consegue dar luz a algo que não esteja dentro de você. Então, às vezes, a gente busca fora as coisas, busca inspiração fora, mas a gente esquece que é dentro de nós que está verdadeiramente essa imaginação, o poder de você criar. E por isso que se não tiver um porquê das coisas, tudo isso que está dizendo é bem isso mesmo. Se não tiver um porquê, os 10 milhões não vai fazer sentido. Você vai chegar lá e não vai fazer sentido. Existe uma pesquisa que foi feita que foi medido o nível de felicidade das pessoas em relação ao nível monetário delas. As pessoas que estavam numa classe D, E, talvez D não, E, C, B e A, tá? Essas pessoas, elas tinham uma nota de índice de felicidade, eles criaram um índice de felicidade e esse índice varia de 2.2 a de 7.2 a 7.8. Essa é a variação desse índice para as pessoas que não estavam na extrema pobreza, tá? Índices de pessoas que estavam na extrema pobreza, 5, 4,8, esse era o índice. O que você chegou à conclusão? Que o dinheiro só fazia efeito, ele só faria efeito para quem estava na extrema pobreza. Muitas vezes pessoas que já perderam o sentido para a vida, entende? Porque passam fome, não têm as 5 necessidades básicas da pirâmide de Maslow, por exemplo, entende? Então, o que a gente precisa entender? É importante ter uma visão, muitas vezes, material? Sim. Mas se essa visão material não estiver acompanhada de um propósito e sentido para a vida, ela não vai fazer sentido, que é tudo isso que o Josimar falou e falou muito bem. E em relação a essa questão de visualização, que o Josimar comentou, Napoleão Hill já dizia, né? Tudo aquilo que tua mente pode conceber, você pode realizar. Então, tudo aquilo que antes de concretizado, você visualizou, né? Se a gente for olhar, há 50 anos atrás já se pensava em carro voador. E hoje está se tendo. Já se falava há 30 anos atrás em carros autônomos. E hoje tem carros autônomos. Alguns anos atrás já se falava de inteligência artificial. Os primeiros filmes de inteligência artificial saíram quando? Há 20 anos atrás, se não me engano. 25 anos atrás. Já se tinha filmes de inteligência artificial. E hoje é uma realidade. Então, antes de se tornar realidade, surgiu na mente de alguém. Sim, na visão, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa questão da visão, mas com propósito, né? O propósito, pessoal, no meu entendimento também é a minha leitura, né? O propósito é aquilo que... Por que aquilo existe? Se você quer se perguntar o seu propósito, mas por que você existe? Então, esse é o teu propósito.
E eu gosto muito da filosofia porque eu venho desse berço. E o Aristóteles ele vai dizer que o fim último do homem é sempre a busca da felicidade. Então, o nosso propósito é ser feliz. O nosso propósito último, em última instância, o que que você busca? Você busca sempre a felicidade. E aí ele vai também colocar que a felicidade, ela não vai estar no externo. A felicidade, ela vai vir de dentro. Mas tem uma coisa que... Desculpa te cortar, José. Tem uma coisa que eu sempre digo. Essa essência que vem de dentro, ela só vem quando você faz o quê? Já parou pra pensar? De onde vem a felicidade? Por exemplo, quando eu faço os outros felizes, eu me torno muito mais feliz. Minha filha, por exemplo. Quando eu faço algo, e aí eu digo que vem algo aí que é servir. Além de você, e eu concordo plenamente, não discordo de nada em relação à felicidade, é o maior propósito final. Mas existe um meio ali que se não for feito, esse final não acontece, que é o servir. Já parou para pensar nisso? Que um dos propósitos da vida também é servir. Porque quando você serve alguém, e quando eu digo servir aqui, gente, é o quê? É você, é claro, tudo que está no âmbito normal, né? Então, servir, que eu digo, a nossa família, os nossos amigos, até a empresa que a gente trabalha, as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu digo servir, é muitas vezes você até vender algo. Você está vendendo algo, trocando algo com alguém, e você está contribuindo para que essa pessoa seja Você está feliz. sanando a dor daquela pessoa, né? Sanando o problema dela, resolvendo o problema Exato. dela. E quando a pessoa te paga por isso, ela também está te servindo. Então, de alguma forma, o servir, ele é algo que acontece a todo momento, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que vai na montanha e vive isolada e não serve ninguém, você acha que essa pessoa vai ser feliz? A essência dela tá buscando o quê? Felicidade, porque quer ficar longe das pessoas. Mas ela não vai ser feliz. Se você vai jogar isso pro evangelho, agora se você quiser entrar na questão do evangelho, por exemplo, se Jesus sobe ao monte, mas você não pode ficar lá em cima. É uma fé sem obras, é uma fé morta. Então você vai no monte para quê? Para você se abastecer, para você buscar energias, para você buscar inspiração. Mas você precisa voltar, descer da montanha para que você possa aplicar aquilo que você encontrou lá em cima. Exato. Então aí as duas coisas se completam, né? Perfeito. E o Aristóteles apresenta isso de 4 formas, né? Ele se pergunta assim sobre... vamos pegar as causas. Ele fala em 4 causas, né? A causa material. Vamos pegar, por exemplo, este livro aqui que eu tenho nas minhas mãos aqui. Ele fala assim, tá, esse livro tem 4 causas. Uma causa que é uma causa material, ou seja, qual que é a matéria que ele foi feito. Então você se pergunta, qual que é a matéria? Essa matéria aqui é papel, tinta... Só, papel, tinta e... Só isso que tem, papel e tinta. Essa é a matéria dele. Mas se você jogar para uma pessoa, a pessoa já tem outro tipo de matéria. Já tem carne, já tem sangue, já tem outras questões. Aí esse livro tem uma forma, nós também temos uma forma. Aí a causa formal, né? Depois tem a causa eficiente. E quem fez esse livro? Porque nós não somos, agora se você joga para o ser humano, nós não somos fundamento de nós mesmos, alguém nos fez. E aí tem a causa final. Qual que é a finalidade? Que aí entra justamente no propósito. Aí, qual é o propósito que esse livro quer servir? Então, o Aristóteles também são os 4 pontos que vai contemplar, né? Porque se a gente analisar só um pontinho, a gente se perde. Por isso, sempre tem que tentar ter uma leitura como um todo. Exato. E não como parte. Se a gente olhar só parte, a gente não consegue entender o todo. Então, a gente olhando, a matéria dele é isso aqui, a causa eficiente, ele foi feito por uma pessoa, a causa formal, ele possui uma forma retangular e tal, mas e a finalidade? Para que esse aqui veio servir? Ele veio servir para um propósito, ele quer despertar na mente das pessoas potenciais empreendedores, ele quer despertar nas pessoas algumas atitudes diferentes. Então esse é o propósito. E aí a gente joga também para visão e propósito, qual que é o nosso propósito, né? O que nós estamos fazendo com esse podcast? Qual que é o propósito do nosso podcast? É justamente impactar na vida das pessoas. Exato. Plantar sementes.
Uhum. Sementes que caiam em terras férteis e essas sementinhas depois produzam bons frutos, né? Perfeito. É isso aí. Mas para tudo isso aconteça, tem que ter planejamento. E aí vem o outro ponto, né? Vem o Que aí segundo ponto. depois que você já tem a tua visão, já Uhum. sabe o que você quer, e você tem o propósito, você se conhece, você sabe para que aquilo existe, o para que você quer criar algo, aí vem o segundo ponto, que é o Isso. planejamento estratégico. Exatamente. E o planejamento estratégico, eu gosto de colocar duas outras coisas nele, além da visão, né? A missão e os valores. Porque quando você coloca isso, e você sabe aonde você quer chegar, você tem que pensar também nos meios que você vai ter, né, os recursos que você vai ter, os valores que você são inegociáveis nesse processo para que você faça um planejamento para chegar aonde você quer. Então, por exemplo, se eu não tiver valor, se eu não tiver valores para chegar onde eu quero, então pensar lá nos 10 milhões, né? Eu posso chegar muito fácil fazendo coisa errada. Entende? Eu posso mexer com coisas que não são corretas, né? E aí, Rudine, o que é correto? Aí a gente vai entrar em assunto de ética, moral, enfim, outros Uhum. pontos. Não vamos entrar aqui agora, porque não é filosofia. Mas, basicamente, o que a gente tem que pensar? Nos valores que eu vou ter nesse plano, né? Então, nesse planejamento, para chegar na visão que eu tenho, para chegar onde eu quero chegar, eu preciso traçar esse norte considerando os meus valores. O que são esses valores inegociáveis? O que é inegociável para você, né? Então, você tem que pensar nisso. Fazer uma lista de todos os valores que você tem. Meu valor é a família, meu valor é meu tempo, o que são os seus valores? Aí quando você pensa, valores, Rudine, tá, minha família é um dos meus valores. Beleza, o que você não vai permitir na sua vida que te afaste da sua família? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham 24 horas por dia, não tem descanso, não tem tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, ou seja, é um valor que se perdeu. Então, o que você vai criar nesse planejamento que não vai perder a essência com a família? Por exemplo, vou trabalhar todos os dias 12 horas durante um ano, porém, vou reservar meu sábado e domingo, ou minha sexta-feira à noite e domingo o dia todo para ficar com a minha família. Entende? Então, no teu planejamento está incluindo os seus valores. Você está pensando nos seus valores. Por exemplo, minha segurança é um valor, a vida é um valor. Então, quando eu for dirigir, por exemplo, não vou dirigir a 180 por hora que nem um louco. Eu vou pensar que eu tenho uma família depois também para cuidar. Então eu prezo, inclusive, pelas outras famílias que estão na rua ali dirigindo. Se eu fizer algo errado na estrada, eu não vou prejudicar ninguém. Então, vários fatores que contribuem para aquilo que você está colocando como valor. Então, o teu planejamento tem que estar considerando isso também. Tá? E a tua missão, né? Para que você veio? Então, através do que você vai fazer isso? A minha missão é o quê? É servir as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham algumas facilidades, é fazer com que a minha família tenha algumas facilidades e você vai linkar tudo isso. Então, quero chegar nos 10 milhões, eu junto esse propósito com as minhas missões e com os meus valores. Entende? Então, tudo isso vai entrelaçar. Como que eu faço esse plano? Você vai traçar, vai separar ele, por exemplo, eu tenho 10 milhões. Como eu vou fazer para chegar lá? Né? O que eu quero, beleza, é os 10 milhões. Isso é o que eu quero. Mas o como você vai fazer para chegar lá? E é muito importante também vocês olharem, por exemplo, uma questão muito importante que é a roda da vida. Então, qual é os pontos, qual é as áreas da sua vida que estão legais ou que não estão? Então, por exemplo, a área financeira tá legal? Tá legal, Rudine, tá bom, não tá ruim não. A carreira tá bom? Poxa, tá bom, tô trabalhando no que eu gosto, no que eu sempre quis. Como é que tá a família? Não tá legal, não tá bem. Como é que tá o relacionamento? Como é que tá o social? Ixi, cara, não saio com os amigos, não faço nada, só trabalho. O que é o sentido da vida aí? Agora você me fez lembrar o seminário, que no seminário nós tínhamos 7 dimensões. Nem sei se eu vou lembrar agora, mas era a dimensão intelectual, a dimensão espiritual, a dimensão humana, a dimensão comunitária. E aí tem mais 3 que eu não vou lembrar aqui. E aí todo mês nós fazíamos esse feedback aí. Todo final de mês você ia para uma chácara
E ali tinha uma lareira e a gente conversava numa roda e cada um apresentava como que estavam as 7 dimensões. E aí você tinha que mostrar que as suas dimensões elas estavam, estava levando o eixo parelho. Ou seja, se você está negligenciando na tua dimensão pastoral, que era uma delas, então você tem que encontrar estratégias para você melhorar essa dimensão. Então todo mês você tirava um final de semana só para refletir sobre as dimensões da sua vida, como que você estava indo. Aí você sai dali e você vai colocar em prática. Legal. Definir estratégias para você melhorar aquela dimensão. E isso é legal que você colocou agora, porque Santo Agostinho, ele falava o seguinte, que a felicidade está no equilíbrio. Ele fala mais coisas na frase, mas o que eu lembro é isso. A felicidade está no equilíbrio. E na busca pelo equilíbrio, desculpa. A felicidade está na busca pelo equilíbrio. Por quê? O equilíbrio, raramente ele vai acontecer e às vezes vai acontecer em uma faixa de tempo. Nunca você vai ser 100% a vida toda equilibrado em todas as áreas. Não, é humanamente impossível fazer isso, né? O que você vai ter? Você vai ter a harmonia, que é basicamente isso que você falou. Então, uma área muitas vezes vai estar mais baixa, né? A outra vai estar um pouquinho mais alta, vai estar boa. E aí o que você faz? Pô, essa aqui tá boa. Então tá, essa aqui eu vou manter, essa aqui não tá legal. Eu vou começar a melhorar ela. Naturalmente, essa daqui pode ser que abaixe. Pode ser que reduza. Isso é normal, vai acontecer, né? Porque você está dando mais foco aonde? Você está dando mais foco aqui. E aí é onde teu foco está, né? Onde está a tua energia, teu foco expande e tudo melhora, né? Então, se eu foquei mais em uma área, é óbvio que as outras áreas tendem a diminuir. Ou se eu conseguir manter, é natural que ela tende a ficar melhor. E aí eu tenho que ir fazendo esse movimento. Então é um movimento de harmonia em busca do quê? Do equilíbrio. Então, quanto mais equilibrado eu estiver, né, melhor eu vou estar, mais feliz eu vou estar, que é isso que você acabou de falar. Sim. Eu coloquei aqui essa questão do planejamento estratégico, que depois que você tem essa visão e o propósito, ou seja, você já entende o projeto. Para você traçar um planejamento estratégico, você tem que entender o todo, né? Então você já sabe o que você quer. Então você tem a ideia do todo. Para que você possa traçar uma estratégia, traçar um planejamento, você tem que ter essa compreensão do todo e não somente da parte. Porque Boa. se você, vamos pegar uma empresa. A empresa é dividida lá por vários setores. Então, se você quer traçar uma estratégia, um plano para crescimento daquela empresa, e você só conhecer um setor daquela empresa, você não vai conseguir fazer aquela empresa crescer. Então, para você fazer aquela empresa crescer, você tem que conhecer todos os setores, tem que ter todos eles bem mapeados, para que você tendo esse conhecimento do todo, então você consegue traçar estratégias para melhorar cada Uhum. setor. E melhorando cada setor, você melhora o todo. E é legal isso que você falou, que é basicamente, e isso você vai ter para tudo, né? Até no videozinho que você comentou lá, eu comento sobre isso. É, até para você pedir um Uber ou para você ir no Google Maps, sair do teu ponto A para o ponto B, você tem que saber aonde você quer chegar e você vai saber as rotas, a rota que vai ser traçada ali. Então, todo esse trajeto. Mas o mais importante de tudo, você precisa saber onde você está. Porque se você, vamos supor o seguinte, né? Eu tô aqui no escritório agora, eu tô aqui no grupo visual e eu vou lá para daqui 2 quadras e eu perdi o sinal lá. Meu sinal, o último sinal era aqui no grupo visual. Eu fiquei sem sinal. Quando eu for olhar no Google Maps, ele vai olhar o quê? Aonde eu estava quando estava com sinal, não daqui 2 quadras. E se eu for traçar minha rota a partir daqui 2 quadras, eu vou sair da onde? Do lugar errado. Então, se eu meço da onde eu estou de uma maneira errada, dificilmente eu vou chegar no meu destino final. Porque a rota vai estar errada. E dá para Entende? se dizer, então, Rudy, que você saber aonde está é a questão do autoconhecimento, Exato, a inteligência emocional. exato. Você precisa se autoconhecer, se conhecer, para você poder dar os primeiros passos. Porque se você não souber, por exemplo, você vai fazer a roda da vida. Aí você fala assim: a minha, a minha, a minha área financeira é o que eu preciso melhorar. Só que vamos supor que a área do relacionamento, a área familiar, tá 10 vezes pior. Tua nota na área familiar é 2, na área financeira é 6.
E aí você fala, não, tem que melhorar a área financeira, porque a área financeira é o que vai fazer minha área familiar melhorar. E o que falta muitas vezes é o quê? Só tempo de qualidade com a sua esposa, só tempo de qualidade com seus filhos. Às vezes é só isso que falta. Mas você está lá buscando mais dinheiro. E para buscar mais dinheiro, você está deixando de ter o quê? Tempo de qualidade com a esposa, tempo de qualidade com os filhos. Ou seja, você está partindo do lugar errado. Você não sabe aonde você está. Você tem uma vaga lembrança ou Uma noção. Oi? Uma vaga noção. Uma vaga noção, perfeito, obrigado. Uma vaga noção de onde você está. Mas você não sabe de onde você está. Você está partindo do lugar errado. Ou seja, você precisa voltar, dar um passo atrás e medir aonde realmente eu estou. Né? Tirar um pouco daquelas crenças que se tem de tudo é dinheiro, de tudo, e começar a crescer de forma linear. Né? Claro, buscando conhecimento, buscando esse autoconhecimento para que você possa realmente partir do lugar certo. Porque se você não fizer isso, o ponto de partida estando errado, o ponto de destino pode ter certeza que vai estar mais errado ainda. Né? Eu acho que muitos alunos nossos não sabem o que é a roda da vida. Isso que você falou antes. Eu acho que explica para eles o que é a roda da vida e depois eu me comprometo a mandar o questionário lá da roda da vida para vocês poderem fazer o teste em vocês, fazer o teste da roda da vida, para que vocês possam aplicar com vocês mesmos. Explica para eles então. Perfeito. A roda da vida ela é composta por 4 grandes áreas, macro áreas que eu gosto de falar, e 12 sub-áreas, tá? E basicamente falando de uma forma genérica, ela vai ter ali a área financeira, área da carreira, área intelectual, área de relacionamento, área espiritual. Então, como é que tá a tua área espiritual? Como é que você tem se conectado com o Criador, com o Divino? Ah, Rudy, não acredito em Deus. Então, como é que tá a tua essência em relação ao universo? Né? Então, o teu grande Criador, se você não acredita em Deus, né, que eu acho impossível não existir um Criador, um Deus, talvez você dê até outro nome para ele, mas um Criador existiu. Se não é isso, dê o nome de Big Bang, né? O que o Big Bang, né, é para... Como é que está a tua conexão em relação a isso, a essa grande energia, né? Então, se você é ateu, por exemplo, como é que está a sua energia, né? A sua conexão com a energia do universo, tá? Outros pontos que tem também, por exemplo, a parte social, como é que está com seus amigos, né? Como é que você tem se conversado com eles, se socializado com eles, ou basicamente você está sempre em casa, né? Porque é muito fácil você criar um ambiente de depressão, por exemplo. É muito fácil. Apaga a luz do teu quarto, fecha tudo, não deixa um feixe de luz entrar, começa a ter pensamentos tristes, você vai ficar com depressão. Todo dia fazendo isso, teu corpo vai ficar deprimido. Ou seja, se você se isolar, você vai ter a pior sensação do mundo. Então, todos esses componentes, toda essa roda da vida, compostas aí por 4 macro áreas e 12 sub-áreas, que agora não lembro de cabeça todas, mas tudo isso que eu te falei aqui tem lá, então você só tem que... o Josimar vai te mandar, mas se você olhar no Google, por exemplo, pesquisar Roda da Vida, vai te dar várias rodas da vida mostrando tudo isso para vocês. E aí, basicamente, o que você vai fazer? Você vai colocar uma nota de 0 a 10 em cada fator. Então, como é que tá a tua área financeira? A minha área financeira tá um 3, porque tô com a conta zerada, não tem nada na conta, não sei nem o que eu vou comer amanhã. Putz, pode ser 1, pode ser 2, né? A tua área familiar tá lá com 5, 6, você tem tempo de qualidade. A tua área social tá 5, porque você sempre sai com teus amigos nos finais de semana. Então, basicamente, você vai colocando isso. Social, igreja, por exemplo, né? Então, toda essa parte aí você vai colocando e vai dando nota para que você possa entender da onde você começa o teu plano. Então, o teu planejamento começa da onde? Da onde é as 3 piores áreas. Começa por ali, teu planejamento. O que você precisa melhorar para que essa roda gire, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes você tem uma área que está muito boa, outra área que está ruim. Ele não cria um círculo. Por isso é chamado roda da vida. A roda é feita para girar, né? Girar. E se você não está
bem em todas, ou vamos colocar equilíbrio, né? Se você não está em Aham. equilíbrio em todas essas dimensões que nós temos que compõem a nossa vida, essa roda ela não gira. Então, roda da vida é isso, é você identificar aonde você está e traçar planos, traçar estratégias para que essa roda comece a A girar, girar. que é o Exatamente. objetivo. A vida é movimento em si, né? Se não existir o movimento, não há vida, né? Movimento, vida é movimento. Exato, perfeito. E aí ela vai girar. Vai existir momento. Daí, qual que é o grande ponto nesse sentido, tá? Trazendo o que Santo Agostinho colocou. A busca pelo equilíbrio. Você vai encontrar o equilíbrio. Mas para crescer, muitas vezes você vai ter que desequilibrar alguma coisa. E aí é o que? A harmonia. O que é essa harmonia? Muitas vezes você vai precisar é, aumentar seu faturamento, aumentar a quantidade de dinheiro que você faz naquele mês, mas você vai ter que sacrificar, muitas vezes, tempo de qualidade com a sua família. Só que vem um ponto muito mais importante do que só crescer. É negociar com a sua família, por exemplo. Uma coisa que eu pequei muito há 4, 5 anos atrás. Por isso que meus relacionamentos não duravam. Porque eu só queria trabalhar. Trabalhava 18, 19 horas por dia, que nem um louco. Né? Não tinha equilíbrio, não tinha nada, não tinha nem harmonia. Né? E a harmonia é o quê? Negociar. Então eu chegar para sua esposa e falar: olha, ao invés de a gente ter sábados e domingos de descanso, todo sábado eu vou precisar trabalhar para a gente chegar nesse patamar de salarial aqui. Então eu estou ganhando 5 mil, quero ganhar 10, mas para que eu possa ganhar 10 por mês, eu preciso fazer alguns sacrifícios. E é trabalhar durante 3 meses todo sábado. Você está de acordo com isso? Ela vai falar, sim, pode ser e tal, 3 meses, ok, mas eu quero um jantar toda sexta-feira. E aí você cede o teu sábado por um jantar toda sexta-feira, por exemplo. Né? Claro que estou dando um exemplo aqui, vocês podem negociar da forma que vocês quiserem, mas as duas partes têm que estar em comum acordo para esse crescimento. Tá? E aí você vai sacrificar um pouco dessa área para crescer a financeira, mas no final desses 3 meses você volta a focar na área financeira e mantém a área ali familiar. Então é basicamente esse é o ponto, área Perfeito. financeira. E o próximo, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas a respeito disso que está sendo falado aqui, vocês podem colocar aqui, que a gente vai lendo, fazendo as perguntas, vamos conversando, dialogando. Afinal de contas, conhecimento também é isso, é essa troca, né? É antese, antítese e síntese. É esse o movimento. O próximo ponto que nós vamos falar aqui é sobre adaptabilidade e resiliência. Então já falamos ali sobre visão e propósito, planejamento estratégico e agora, não, é disciplina e Mantém constância, constância. É isso. disciplina e constância o próximo tópico. E esse é um tema até simples de se falar, né? E talvez seja o mais difícil das pessoas terem na vida delas. Porque constância é o que vai te trazer esse crescimento. Existe uma estatística que diz que é necessário 10 mil horas para você alcançar o sucesso, para você ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer, para você ser o melhor naquilo. Ou seja, constância. E aí você vai fazer uma conta, você pode usar 3 horas por dia para chegar nesse patamar, você vai levar 20 anos. Se você fizer em 6 horas por dia, você vai levar 10 anos. Então, todos os dias, de qualquer forma, você tendo constância, você vai chegar nessas 10 mil horas aí para chegar nesse sucesso. Então, é só fazer a conta. Quanto tempo eu posso levar em 5 anos? 9 horas todos os dias fazendo aquilo, praticando aquilo, né? É claro que aqui é uma estatística que foi criada, mas é verídico. Quanto mais você fizer algo, melhor você vai ser. Ah, eu tenho vergonha de falar na frente das câmeras, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Se você não começar, não vai adiantar. Você está na inércia, não vai sair do lugar. Você tem que ter movimento. É aquilo que o Josimar falou. A vida é um constante movimento. Eu preciso começar. Quando eu começo, eu saio da inércia. Se eu saio da inércia, eu estou em movimento. O movimento, quanto mais atrito, mais. Desculpa, quanto mais movimento, mais vai aquecer, mais energia, mais movimento eu vou ter. O que eu não posso é ficar na inércia, porque a inércia não gera energia. O que gera energia é o movimento. Isso aí.
O Claudio fala um pouco sobre essa questão da disciplina, né? Transformar objetivos. Depois que você tem um objetivo, então você pega esse objetivo, transforma ele em metas, e aí essas metas você transforma em tarefas. Tarefas diárias, né? Que é isso que você aí. acabou de exemplificar. Então você tem um objetivo que é muito grande às vezes. E se você olhar para esse objetivo que é grande, às vezes você vê ele muito distante de você. E se você olhar só para o objetivo em si, você acaba desistindo, acaba se frustrando, mas eu não vou conseguir alcançar, vamos dar o exemplo dos 10 milhões ali, não vou conseguir alcançar isso. Uhum. Ou vamos pegar um livro, que eu gosto mais de exemplificar como livros. Pega um livro, esse aqui tem umas 600 páginas, esse livro aqui. Como é que eu faço para ler esse livro todo aqui, por exemplo, em 3 meses? Eu preciso ler esse livro em 3 meses, esse é o meu objetivo. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas páginas ele tem, e vou multiplicar essas páginas pelos dias que eu tenho para ler esse livro. Então, eu me coloco lá uma tarefa diária de ler 20 páginas por dia. Eu lendo 20 páginas por dia, ao final dos 3 meses eu vou ler minhas 600 páginas. Estou dando um exemplo aqui, não fiz a conta, ver se é isso mesmo. Mas é basicamente isso, é você ter um objetivo, transformar ele numa meta, e essas metas em tarefas, e essas tarefas são diárias. E você tem que primeiramente estabelecer um compromisso consigo, uma responsabilidade de que você vai cumprir aquele propósito. Eu acho que é importante ter pessoas nesse processo, né? Uhum. Porque são as pessoas que podem talvez te auxiliar nesse processo. Porque se você às vezes se pega ali com alguns gatilhos, ou se pega fazendo alguma procrastinação, se você tem uma pessoa que está do outro lado e diz, olha, você está fugindo do seu propósito, você está fugindo do seu objetivo, você estabeleceu essa meta e não está cumprindo. Então, tem que ter, eu acho, pessoas nesse processo para auxiliar. Eu sempre falo que muito mais importante que o como é quem. Porque o como, você vai ficar buscando como fazer, mas se você buscar o quem primeiro, o quem ele vai ter o como, vai ter o quando, vai ter o quanto custa, vai ter o que você precisa fazer. O quem vai te ensinar todo o plano para você chegar mais rápido. O quem muitas vezes vai te falar o que você não deve fazer para chegar mais rápido aonde você quer. Então, por exemplo, eu quero começar uma empresa, eu tenho que falar com quem já teve uma empresa para eu ter como eu posso criar uma empresa. Como eu posso começar do zero? Ah, eu quero ler um livro de 600 páginas, eu posso falar com quem já leu um livro de 600 páginas, ver como ele começou e ele vai me dizer o como, quando, quanto tempo ele levou, tudo isso ele vai me dizer. Então a gente precisa entender que muito mais importante que o como é o quem. O quem vai me dar a direção muito mais rápido. E esse quem entra dentro do network, né? Exatamente. E o network é uma coisa que nós sempre falamos e também comentamos nos podcasts, que é a sua rede de contatos, são as pessoas às quais você se conecta. E a partir do seu nível de consciência, essas pessoas estão próximas a você. Então, se você olhar hoje as pessoas que estão próximas a você, elas estão próximas a você porque você está no mesmo nível de consciência que essas pessoas têm. E conforme você vai subindo o nível de consciência, você pode perceber. Algumas pessoas vão ficando para trás, outras pessoas vão chegando. Então, quanto mais você aumenta o teu nível de consciência, mais as pessoas daquele nível de consciência tendem a se aproximar e menos as pessoas que não conseguem te acompanhar vão começar a deixar você de lado. E isso não está errado, é que você está progredindo, você está evoluindo. Exato. O ambiente é como se fosse uma cultura. A cultura, ela expulsa. O que eu quero dizer com isso? Tá? Se você cria um ambiente seu, né, pessoas, né, e essas pessoas vão colocar em níveis aqui, né, níveis de consciência, vamos dizer. Essas pessoas estão em nível 1 de consciência. Só que elas querem ficar no nível 1. Só que você já olha o nível 2 de consciência e fala, opa, eu quero o nível 2 de consciência. E aí você busca ambientes desse nível 2 de consciência. Pode ser que ainda você tenha contato com as pessoas de nível 1? Sim, que é isso que o Josimar falou. Você ainda vai ter. Só que o que essas pessoas de nível 1 comentam já não te faz borbulhar, sabe? Não te faz ter aquelas borboletas no estômago, né? Não faz o teu coração bater mais forte. E aí você começa a sair daquele lugar. A cultura do nível 1 já não é mais a sua cultura.
ela te expulsou. Não porque de repente ela quis, mas porque você já não se sentia pertencente a ela. Você se sente pertencente a uma nova cultura, tá? Então por isso que hoje as empresas investem muito em cultura empresarial, para aproximar mais as pessoas e expulsar aquelas que não querem ir para o mesmo rumo. E tudo isso que a gente falou aqui tem que estar muito claro. Qual é a visão, qual é o propósito da empresa, quais são os valores da empresa. Quanto mais claro isso tiver, mais forte a cultura dessa empresa vai ser, tá? E jogando para a pessoa, quanto mais fortes são os teus princípios, teus valores, mais forte também vai ser a tua cultura. Exatamente, exatamente. E aí, quanto mais você cresce, mais você vai se desenvolvendo, mais você quer crescer. Porque essas pessoas estão no mesmo ambiente que você e eles querem crescimento, todos começam a crescer junto. Se alguém está ali e não quer crescer, ela sai. Que é basicamente isso que a gente acabou de falar. Então, quanto mais eu quero, mais. Só que assim, tudo isso está o quem no meio. Pessoas, que é aquilo que você falou. Pessoas, sempre pessoas. Quando você está num ambiente onde as pessoas... Porque esse nível de consciência, ele vai te trazer o que agora? Ele vai te trazer, além do teu autoconhecimento, o conhecimento deles, de toda a trajetória deles, só que aqui o nível agora não é basicamente assim, meu chefe foi chato comigo e vamos falar mal dele. Não, agora é o seguinte, cara, como que eu posso ir pro próximo milhão? Como que eu posso multiplicar o faturamento da minha empresa em 40%? A gente não tá falando mais de BBB, de coisinha fútil. Não, agora a gente tá falando de outras coisas. Não tem, eu não vou falar, não tem tempo porque é questão de prioridade. E assim, as pessoas que falam que não tem tempo é porque elas não têm aquilo que elas querem, não, falaram que não tem tempo porque não é prioridade na vida delas. Isso tem que ficar muito claro, né? Eu não fui na tua casa porque não deu tempo. Não, é porque ela não tinha prioridade. E tá tudo bem, a prioridade dela era outra, não era ir na tua casa. A gente tem que entender muito bem isso. Então, quando as pessoas não dão prioridade no que é fútil, nesse nível de consciência, é porque a prioridade deles é outra. A prioridade deles é crescer. Não é mais estagnar, não é mais ficar parado. Não é mais pensar no que não vai trazer resultado. E quando a gente pensa em trazer resultado, não é só financeiro, tá, gente? Quando a gente fala aqui, às vezes eu uso exemplos financeiros, mas é mais para dar um gostinho para vocês ficarem, putz, eu quero. Mas é muito mais além que isso. É resultado na sua família, é resultado no seu estado emocional, é resultado em tudo. Então, a cultura é muito importante. E isso vai te trazer o quê? Crescimento. Essa constância, né? De você. E resiliência. Porque quanto maior o nível de consciência, mais resiliência você vai ter. Por quê? Porque essas pessoas erraram muito. Já passaram por muitas coisas. Então, ela vai ter essa resiliência de aguentar, ela ser forte e aguentar o que precisa aguentar e ter constância. O que acontece em muitas pessoas é, qualquer probleminha, primeiro desafio que vem, pum, para. Inconstante. Já vai mudar para outra coisa. É uma pessoa inconstante, não tem constância. Ela não pensa em crescer 1% todos os dias. Ela quer crescer em um dia 365%. E isso, infelizmente, não existe. Raras exceções acontece, né? 12 anos, o menino ficou milionário com um joguinho que ele começou a jogar ontem e ficou milionário lá. Acontece, sim, é raro, mas a maioria é constância 1% todos os dias. Isso me fez lembrar um pouco os estágios do ser humano. O primeiro estágio, a gente pode dizer que é o voltado para o eu. O primeiro estágio, onde nós somos lá, vamos pensar nós crianças. O primeiro estágio, a gente está totalmente voltado para as nossas necessidades. Então, o mundo gira em torno do seu umbigo. Então, você não vai querer saber de relação, não vai querer saber de respeito, não vai querer saber de compromissos. Então, você só está voltado para si. Esse é o primeiro estágio do ser humano, é só o eu que existe. Aí, o segundo estágio é onde você começa a aprender realmente, que é isso que você fala, onde as pessoas conectam-se com pessoas e assim você gera o aprendizado. O segundo estágio é onde você percebe que você não é sozinho no mundo. Que além do seu eu, além do teu ego, além das tuas necessidades, das suas vontades, existe o outro. E o outro também possui suas vontades, possui seus desejos. E agora como é que você vai conviver com isso? E aí que você tem que subir o teu nível de consciência para você começar a trabalhar os conflitos que vão surgir.
e assim começa todo o aprendizado. E o teu nível de consciência ele vai subindo, né? Então esse seria o primeiro nível, o eu. Depois o segundo nível seria o eu e o outro, e o terceiro nível seria um nível de consciência muito maior, que é a consciência do divino, onde você consegue compreender esses dois níveis com a consciência um pouco maior. Top. Consegue compreender as relações que tudo isso implica na nossa vida. Não, sensacional. Sensacional. O próximo ponto que nós temos aqui é adaptabilidade e resiliência. O que você tem a falar sobre isso, Rudy? Adaptabilidade e resiliência. Eu digo sempre o seguinte, não sobrevive quem é o mais forte, e sim quem se adapta, né? Então, o ser humano, ele sempre foi o que mais evoluiu porque sempre se adaptou ao que veio de novo, né? Então, e alguns animais, por exemplo, foram sendo extintos porque muitas vezes não se adaptaram aos novos meios, né? Então, a gente precisa entender muito isso e trazer. Ah, por que muitas vezes empregos são extintos, né? Pessoas ficam desempregadas. Por quê? Porque não se adaptou. Não se adaptou à nova tecnologia, não se adaptou ao que está acontecendo. Então, essa pessoa podia ser muito boa no que ela faz, né? Mas ela não se adaptou. Eu vou dar um exemplo de algo que é muito usado hoje em dia, que pode ser que as pessoas não conheçam, quem está nos assistindo, que é copywriting. Copywriting é o quê? São textos persuasivos. Antigamente, as pessoas escreviam cartas de vendas. O que é essas cartas de vendas? Que é basicamente o copywriting, tá? Essas cartas de vendas, elas iam em jornais. Então, as pessoas faziam aqueles não é noticiário, pequenas notícias, pequenos anúncios, faziam pequenos anúncios, tá? E eles faziam textos de persuasão, isso lá na década lá de 60, 70, lá atrás. Esse deve ter de 50 já, acho. O jornal faz anos já, né? Então, eles faziam esses textos, colocavam no jornal e eles tinham que chamar a atenção. As pessoas tinham que ler aquilo lá e falar, oh, eu quero isso aqui. E aí ir comprar e tudo mais. Então, copyright ele se originou dali, porque as pessoas pegavam textos e copiavam nos jornais, tipo, pegavam textinhos prontos e copiavam, sabe? Eles iam fazendo pequenos anúncios, copiando, sempre cópia um do outro. Então, é daí que surgiu copyright. É bem legal a história da onde surgiu. E hoje é muito usado. Hoje, por exemplo, toda a estratégia de marketing que você vê, tudo que você olha de anúncio, tem muita estratégia copywriting no meio. Que se você não tiver essa persuasão de atrair as pessoas, esquece. Hoje, uma das moedas mais valiosas que tem é a atenção, né? Então, se você atrai a atenção da pessoa, já era. Você conquistou essa pessoa e agora essa pessoa vai sempre comprar de você, vai sempre seguir você, vai sempre estar ali com você. Então, o copywriter hoje é uma profissão que, se essas pessoas que estão no copywriting não se adaptar, elas vão ser extintas. E é uma profissão bem paga também. Só que ChatGPT faz copywriting para você, se você quiser. Você vai lá e pede para ele, eu quero um texto de alta conversão para venda de roupa, por exemplo. Ele vai criar um texto de alta persuasão para venda de roupa. Ele vai fazer isso, que é o copywriting. Hoje, uma pessoa que pensa em gatilhos mentais, várias outras questões que contribuem para que você chegue nessa mentalidade, né, de comprar algo. Então, ele precisa persuadir você. Então, esse é o trabalho dele, através de textos, ou imagens, ou tudo nesse sentido, tá? Então, se essas pessoas não se adaptam, e hoje muitos que estão no topo estão se adaptando, se elas não se adaptarem, infelizmente, é uma profissão que vai um dia acabar. Mas elas estão os grandes já estão se adaptando a toda essa tecnologia, né? Então, montadoras de carro, por exemplo, daqui a um tempo, se não se adaptar, pode ser que elas percam para a tecnologia surgiu agora, tem um carro voador também. Tem um carro voador que ele anda e voa, que é quase um drone. Então, o que vai acontecer se essas empresas
automobilísticas não se adaptarem a essa nova tecnologia, pode ser que elas sejam extintas. O que aconteceu com a Kodak? Foi extinta. Entendeu? Então, muitas outras empresas, se elas não se adaptarem, vai ser extinta. Assim como pessoas, empregados, funcionários que não se adaptarem ao que vem por aí, ao que está por aí, não buscar conhecimento, não estar no meio desse conhecimento, pode ter certeza que um dia, tá? Um dia vai chegar um momento que ela vai falar, e agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer. Eu só sabia fazer isso. Não sabia fazer mais nada. Uma realidade que os nossos alunos experimentaram e sentiram bem foi a mudança que nós tivemos do presencial para o EAD na época de pandemia. Perfeito. Houve essa mudança, ninguém estava preparado para fazer essa mudança do presencial para o EAD. E as pessoas, os alunos que não conseguiram se adaptar, tiveram muita dificuldade para fazer o curso ou aprender, encontrar uma nova metodologia para que eles pudessem ter o mesmo aprendizado. Porque no presencial você estava lá já, de certa forma, acomodado com a situação. Você tinha ali o professor ao seu bel dispor. Sempre que você tinha uma dúvida, uma pergunta, levantava a mão, o professor te respondia. Agora, quando você está num sistema EAD, você não tem para quem levantar a mão. Então, você tem que ser você por você. Exato. E aqui muitos alunos descobriram um novo método também. E o EAD você pode realmente aprender, porque é você que vai construir. Você não tem sempre o teu pedagogo ali do teu lado para dizer o que você precisa fazer. Então, você tem que correr atrás, você tem que pesquisar, você tem que analisar. Você por você mesmo tem que criar aquele sistema. Então, isso é uma outra forma de você se adaptar. Eu até coloquei uma frase aqui para essa questão da adaptabilidade, eu coloquei assim, ó, em um mundo de mudanças, a única certeza que nós temos é a própria mudança. Então, em um mundo em que estamos constantemente mudando o tempo todo, qual que é a única certeza que nós temos? É que tudo vai mudar. Então, nós temos que nos adaptar, ou temos que, ao menos, estar preparados para nos adaptarmos a essas mudanças que estão surgindo. E se a gente não se adapta, o que acontece? A gente morre. E aí, exemplo disso é a nossa raça, né? A nossa raça, ela foi sempre se adaptando. Desde os primórdios da humanidade, nós somos seres que vêm se adaptando. E quando surgirem novas realidades, nós vamos novamente nos adaptarmos. Eu acho que essa é a principal essência. A existência continua, né? A partir da adaptação. E essa questão que você falou da mudança é muito, muito importante de entender. Cara, independente de qualquer coisa, eu vou preparar minha mentalidade para mudança. Mas daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco vai mudar, daqui a pouco vai mudar. Então, o que eu posso fazer para estar preparado para essa mudança? Aprender, que é o quinto ponto, né? Só antes da gente ir para lá, vamos falar da resiliência. Resiliência. Porque, bom, você vive em um mundo de mudanças, constantemente adaptações, mudanças, transformações, logo vai exigir de você uma postura que faz toda a diferença em qualquer lugar que você está, que é a chamada resiliência. Eu gosto de falar da resiliência mais ou menos assim, para vocês entenderem. Imaginem aqui na minha mão uma mola. Essas molas que vocês conseguem comprimir. E você pega essa mola e você vai tensionando ela, tensionando, tensiona até o extremo dela. Quando você solta essa mola, rapidamente ela já volta ao seu estágio normal. E a resiliência é mais ou menos isso. É essa capacidade que nós temos de sermos colocados em situações extremas, situações difíceis, complicadas e ao mesmo tempo, rapidamente você consegue se recuperar. Pessoas que têm resiliência são pessoas que se recuperam rápido de traumas, se recuperam rápido de qualquer tipo de situação difícil a quais são colocados. E quem consegue ter resiliência consegue ter muito mais chance de sobreviver em qualquer lugar, no mercado de trabalho, consegue ter uma chance melhor de um emprego mais acessível financeiramente, digamos assim, todos buscam, né? E em qualquer lugar que você está, então, enquanto pessoa também, porque a resiliência para a sobrevivência também é muito importante. Não, nem tenho o que comentar, né? Depois que você falou isso, eu não tenho o que eu falar aqui. Mas é isso. Resiliência. Eu até comentei um pouco antes, né? Quando eu estava falando ali de constância, mudança, de mudança constante, essa questão que você tem que ser resiliente, né? E o ambiente é muito importante por conta disso. Né? Voltando um pouquinho ali que a gente falou de ambiência, se você tem um ambiente de pessoas que qualquer coisinha explode, naturalmente você também vai estar assim. Então você tem que estar sempre em ambientes que tenham pessoas resilientes também. Então pessoas que já
cresceram muito naquele sentido do que você está buscando, né? Então, eu não teria nada a colocar muito a mais do que você já colocou. Eu acho que o exemplo que você deu foi perfeito e a gente tem que entender isso, porque a mudança ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Você pode achar ruim ou não, mas se você não estiver preparado para isso, não estiver com essa mentalidade que muitas vezes vai vir a mudança, você vai ser exprimido por isso, mas tudo isso é fase. E uma hora vai passar. E aí você vai relaxar. Só que você tem que estar preparado que a próxima vai vir de novo e você vai ser esmagado. Você vai ter pressão na tua vida, mas é uma fase. Uma hora vai passar. Só que você precisa do quê? Conhecimento, autoconhecimento, estar preparado para as adversidades da vida. Se você não estiver preparado, o que vai acontecer é basicamente você vai explodir e aí, meu amigo, pode ter certeza que vai vir um burnout, vai vir uma depressão, vai vir ansiedade, vai vir tudo de ruim e aí você vai ficar perdido, vai ficar pensando, e agora? O que eu faço? Você não quis buscar conhecimento antes, agora você vai muitas vezes pagar muito mais caro, o preço vai ser muito mais alto de algo que você vai ter que buscar agora no sufoco, já no fundo do poço, né? Então, nada melhor que se preparar antes do problema acontecer. Isso aí. E o último ponto que nós temos para falar é sobre aprendizado constante. Então, hoje nós falamos sobre a visão e o propósito, só fazendo um breve resumo, aonde você precisa ter a visão da onde você quer chegar, o propósito é saber o porquê você quer estar lá, planejamento estratégico, disciplina e constância, adaptabilidade e resiliência e aprendizado constante é o último tópico que a gente vai conversar com vocês aqui hoje. Perfeito. Eu vejo o aprendizado como o principal fator em todos esses pontos aqui, tá? Porque tudo é um processo. Se você parar para pensar, você só está andando, ou você está falando, ou qualquer coisa que você faça hoje, porque você aprendeu. Então, desde o momento que você nasce, você está aprendendo algo. Seja muitas vezes até sozinho, por instinto, ou seja, pela influência de alguém. Então, o aprendizado faz parte da sua vida. Se tem algo que nós fazemos muito bem, é aprender todo dia. Às vezes aprendendo coisas erradas, ok? Mas nós sabemos, em algum momento da nossa vida, que aquilo é errado. E nós podemos naturalmente aprender novas coisas. Então, eu consigo, por exemplo, aprender e desaprender um hábito. É muito simples. E tudo é um hábito na nossa vida. Tudo que você faz inconsciente é um hábito na sua vida. Tudo que você faz consciente é uma rotina, né? Então eu tenho que todo dia treinar, por exemplo. Isso é uma rotina, né? Muitas vezes as pessoas falam um hábito. Eu tava estudando isso semana passada com um amigo meu. Ele fala o seguinte, a gente tava discutindo sobre isso, né? Que o hábito, ele é algo que você faz inconsciente. Então, por exemplo, eu pego essa água, tomo. É um hábito que eu criei. Aí eu coloco assim, eu tenho que tomar 4 litros de água todos os dias. Isso é uma rotina. Mas eu criei o hábito de toda hora ter a água perto, facilita o meu hábito de tomar água. Então, é inconsciente. Senti a necessidade, já faço. Por exemplo, quero ir para a academia, tenho que ir para a academia. É uma rotina ir para a academia. Ela é uma rotina. Ninguém tem o hábito, raras pessoas têm o hábito mesmo de acordar e falar, vou para a academia, né? Ou vou correr. Então cria todo um ambiente para isso. É inconsciente, né? Então, quando você chega na academia, os exercícios que você faz, eles sim são hábitos. Por quê? Porque ele é inconsciente. Você criou o hábito de fazer daquela forma. Mas muitas vezes você vai ver, mas a forma que eu estou fazendo é errada. Então você tem que desabilitar aquela forma que você fazia e criou um novo hábito para fazer de uma forma nova. E como é difícil você desaprender aquilo que você já aprendeu. Exato. Vou dar um exemplo, tocar violão, por exemplo. Ou tocar gaita. Eu toco um pouco de sanfona. E eu, quando criança, nunca fiz aula. E eu aprendia de ouvido. Então eu ouvia música, ia lá e tocava. Depois que eu comecei a estudar um pouco a teoria, eu percebi que tudo que eu tinha aprendido era tudo errado.
Ou seja, a forma como eu dedilhava, a forma como eu fazia os movimentos eram movimentos errados. E era muito difícil para mim voltar e aprender novamente a forma correta de fazer os movimentos. Porque você já estava habituado àquilo, é o teu inconsciente. Aí o que você teve que fazer? Você teve que forçar para aprender uma nova forma de fazer. E daí é muito mais... Por que é muito mais difícil você desfazer um hábito, por exemplo? É claro que é outro assunto, mas vamos lá. Por quê? Porque o hábito está no inconsciente. Ele é automático, Ele é como se fosse automático, né? Vamos dar o exemplo, o teu coração, ele bate. Uhum. Você não precisa pensar para que ele bata. Exato. Ele é em automático, não precisa pensar. E um hábito, ele se torna automático. Dirigir. Uhum. O ato de dirigir se torna automático. Exato. Você entra no carro, liga o carro e é automático. Mas quando você não tem esse hábito, você não sabe, ainda está aprendendo, tudo é novo, né? Tudo é novo. Você presta atenção a tudo que está acontecendo. Depois o carro se torna parte de você. Você consegue ver tudo certinho, já os movimentos, carro aqui tá atrás, carro na frente, já consegue prever o que pode acontecer, velocidade, a distância, já faz parte de você, já é o teu hábito, né? Já é inconsciente. E para você aprender, você tem que criar o quê? Uma rotina. E essa rotina, várias vezes feita, vai entrar no teu inconsciente e vai se tornar um hábito. É por isso que eles falam que quando você vai dirigir, é melhor aprender na autoescola do que você já saber, porque você tem que aprender do jeito deles, que é o jeito certo. E aprender errado, né? Exatamente. Então, eu coloquei uma frase aqui para essa questão do aprendizado, porque o aprendizado também é algo que está mudando, né? O que você sabe hoje, se eu pegar o que eu sabia lá na 7ª série e pegar o que eu sei hoje, o que eu sabia lá já não vale mais. Então o aprendizado também está em constante mudança. Aí eu fiz as pessoas estão mudando muito, né? Você vai ver, desculpa até comentar, mas, por exemplo, rede social, a internet hoje, a informação é muito rápida. Muito rápida. Ou seja, se a gente não se adaptar, inclusive na forma de aprender, eu vou ser dominado pelo que está vindo da internet, que a forma de aprendizado é muito mais rápido. Né? Então eu tenho que me adaptar a tudo isso. As pessoas têm que se adaptar a esse novo modelo, né? A questão do aprendizado, tudo muda, nada se perde, mas tudo se transforma. Eu copiei o Lavoisier. Quem estuda química aí vai lembrar da lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mesma coisa com o aprendizado. Tudo muda, mas nada se perde, mas tudo se transforma. Então, tudo está em constante transformação. Então, você tem que estar sempre atento a essas transformações. Tem que estar se adaptando a essas transformações. Por isso, o aprendizado ele é constante. Não é aprendizado estático. Se você tiver um aprendizado estático, não é aprendizado. Aprendizado ele é constante, porque ele está se transformando o tempo todo. O tempo todo estão inserindo novas informações, conforme vai avançando o conhecimento, tecnologia das ciências, vai agregando novas informações. E se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. É isso aí. É constância. Perfeito. Antigamente, os cursos que geralmente eles tinham que se preocupar, isso era direito e medicina, né? Porque, tipo, tá sempre mudando. Mas hoje em dia todos, né? Todos os campos, se a pessoa não aprender. Todos. Não aprender todo dia, uma hora ela vai frente. A medicina, ela se fragmentou bastante para poder acompanhar isso. Por exemplo, antigamente, se você tinha um médico especialista em tudo. Hoje você tem um médico que é especialista só no coração, um médico que é especialista lá só no joelho, um médico que é especialista só no rim. O fato de você ser especialista somente em um objeto faz com que você tenha uma profundidade muito maior. Porque se você tem um conhecimento do todo, ele vai ser sempre mais superficial. Então, qual que seria o equilíbrio? Nós teríamos que ter um conhecimento chamado em T, né? Onde você tem um conhecimento do todo, mas você tem que ter um conhecimento que é muito profundo, ao qual você realmente compreende e você sabe o que você está falando. Tem que dominar. Exatamente. Perfeito. Mas é isso aí. O que você acha, Ruth? Deixa alguma frase aí para eles, um pensamento sobre essa questão. Surgiu alguma dúvida da galera aí? Não? Quais as melhores técnicas para aplicar a constância no dia a dia? Quem fez a pergunta aqui foi o Eduardo. Eu gosto de aplicar, comece pequeno e sonhe grande. É uma frase que você pode colocar isso para tudo. Então, pense em ser 1% melhor todos os dias. Né? Colocar outra técnica muito boa
é você fazer planejamento semanal. Então, você sabe onde você quer estar daqui 10 anos, daqui 1 ano. A Rude, 10 anos, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Cara, esse é um pensamento, essa é uma crença limitante. Esse negócio de não sei se eu vou estar vivo amanhã, tira isso da tua vida, tá? Porque não, é uma crença limitante que está te impedindo de crescer. Quando você pensa, não sei se eu vou estar vivo amanhã, você está usando todo o teu dinheiro, você tá fazendo tudo da tua vida, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, a tua mente, ela lê diferente do que você, muitas vezes, até pensa no teu racional, aí no teu neocórtex Pré-frontal. Pré-frontal. Nossa, confundi com a agenda que eu falo pós-frontal. Mas talvez você tá até perdido nesse sentido por conta disso. Você não tá crescendo no seu desenvolvimento, porque muitas vezes você pensa o seguinte, eu vou morrer amanhã mesmo, então, né? Será que amanhã eu vou estar vivo? Eu não sei, então eu nem vou crescer. O teu inconsciente, ele lê o quê? Pra que eu vou me desenvolver? E aí o teu consciente, ele leva pro teu consciente, é basicamente isso, você não cresce, nenhuma área da tua vida cresce, porque você tá parado, tá estagnado. Então, o que você precisa pensar? Faz planejamento daqui 1 ano, faz planejamento daqui 5 anos, faz planejamento daqui 10 anos. Você tem que ter isso. Qual que é a tua visão para lá? Né? Talvez se você não tiver um plano, aonde você quer estar daqui 20 anos? Você tem que ter essa visão. E qualquer coisa faz uma smart, né? Então, você tem que pensar o quê? Essa meta, ela é específica? Ela é mensurável? Você consegue medir todos os meses para ver se você está mais próximo dela? Ela é atingível, tá? Você consegue chegar nela? É possível? Ela é realista, tá? Então, aliás, desculpa, ela é relevante. Então, o R, né, de relevante, ela é relevante para você? Faz sentido isso para você? E T, que é o temporal. Quanto tempo você vai levar para cumprir essa meta? Então, são 5 passos que você vai olhar em cada meta, que são esses 5 passos aqui que eu te falei, para você conseguir ter uma meta mais tangível, mais alcançável, tá? E aí você faz toda essa rotina. Semanalmente, você começa a fazer o teu planejamento. Ó, essa semana, o que eu vou fazer essa semana que vai me deixar mais perto do meu sonho, né? Do meu objetivo para daqui 1 ano. Então você vai lá e faz esse planejamento. Passou a semana, você olha para trás e vê o seguinte, poxa, o que não deu certo? Putz, não deu certo essa e essa atividade. Qual que é o plano de ação que eu vou fazer para as próximas semanas para dar certo, para eu ter eficiência naquilo que eu me propus a fazer? Você vai criar um plano de ação. Então, a técnica que eu te digo faz uma melhoria contínua. Toda semana, analisa o que você fez de errado na semana seguinte. Será que você colocou 5 tarefas para fazer num dia e só conseguiu fazer 3? Então você corrige para a próxima semana, ao invés de 5, coloca 3. Legal, estou performando bem, estou fazendo 3, está sobrando tempo. Coloca uma quarta, um dia sim, um dia não. Coloca uma quarta atividade para você fazer. Então, constantemente, você vai fazendo o quê? Melhoria contínua, excelência. O que é isso? 1% melhor todos os dias. Então, comece pequenininho. 1 atividade por dia, 2 por dia, e você vai gradativamente desenvolvendo e crescendo. Eu acho que essa é a principal dica que eu dou, estratégia que eu dou. Tem mais uma pergunta aqui da Júlia Sofia. Sofia significa sabedoria, tá? Olha. Júlia perguntou assim, alguma dica de livro com esse tema? Com esse tema, eu coloco, eu diria, o Produtividade Máxima, que vai te ajudar nessa estratégia. Eu acho que para começo, eu colocaria esse. Tá? E para busca de propósito, Júlia, para você identificar teu propósito, qual que é o teu verdadeiro propósito, que é daí onde você vai partir tudo, leia o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Eu acho que esse livro aí, para mim, me ajudou muito nessa questão da busca de propósito, para saber qual é o sentido que eu dou para minha existência. Boa. Esse é espetacular. Faz sentido. Ok, se não tem mais nenhuma pergunta, então, pessoal, a gente vai se despedindo de vocês. Agradeço ao Rudney por estar presente aqui nesse podcast hoje. O Rudney vai começar a trabalhar conosco, então ele vai estar presente em outros podcasts. É uma pessoa aí que tem um vasto conhecimento e tem muita experiência para transmitir para nós aqui. Então vocês terão a honra aí de ter ele mais vezes aqui conversando com a gente.
Obrigado a todos que estiveram presentes aí no nosso podcast, buscando conhecimento, buscando essa aprimoração. Eu acho que é isso que também dá o sentido à nossa vida, né? Esse movimento de sempre buscar algo a mais, buscar aquilo que outras pessoas não buscam. E vocês tiraram um tempo, então, para buscar conhecimento, buscar se preparar. A gente chama isso de afiar o machado, para que vocês estejam preparados aí para as oportunidades vindouras. Então, uma excelente noite para todos vocês e até a semana que vem. Perfeito. Boa noite a todos. Até semana que vem. Até mais.